Caiu na prova. E aí galera, eu sou o professor Luan e vamos para mais um Caiu na Prova. Hoje vamos analisar a questão 75 do Enem 2019. E aí eu trouxe algumas imagens para a gente refletir de início. Uma imagem representada aí por duas pessoas, um pai e um filho, onde o pai diz o seguinte: até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Já a outra imagem mostra dois homens, um homem com uma enxada e uma muda e o outro homem com a espingarda e um saco de dinheiro. São basicamente dois retratos de projetos para a terra no nosso país. E a gente vai entender um pouco melhor essa construção a partir do momento que lermos a questão e analisarmos. A questão 75 diz o seguinte: Lei número 601, de 18 de setembro de 1850. Dom Pedro II, por graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, fazemos saber a todos os nossos súditos que a Assembleia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte. Artigo 1º. Ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o da compra, certo? Questão é o seguinte: considerando a conjuntura histórica, o ordenamento jurídico abordado resultou na letra A, mercantilização do trabalho livre, letra B, retração das fronteiras agrícolas, letra C, demarcação dos territórios indígenas, letra D, concentração da propriedade fundiária, letra E, expropriação das comunidades quilombolas. A gente precisa pensar e refletir um pouco sobre essa questão a partir do seu questionamento. Então, todas as questões, a gente tem que entender primeiro o que é que ela questiona. E aí ela vai perguntar justamente, o centro e o cerne dessa questão é o seguinte: ela quer saber qual o resultado desse ordenamento jurídico implantado por Dom Pedro II. Para isso, a gente tem que analisar a conjuntura histórica. Entender, por exemplo, quem foi Dom Pedro II, como eram as aquisições de terras no Brasil e o que é que se estava passando no ano de 1850. Então vejamos, Dom Pedro II é esse cara aí, né? Esse senhor de barbas compridas e longas, que parece o Papai Noel, mas não é. Ele é o nosso Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil e o que esteve mais tempo à frente do governo brasileiro. Dom Pedro II, ele vai nascer e quando ele é pequeno ele vai estar passando a sua infância num momento bem complicado no Brasil, que é chamado de período regencial. Em 1831, o Dom Pedro I, seu pai, teve que ir embora para a Europa, abdicar do trono por ele, pelo fato de que estava insustentável a permanência dele no trono. Então ele acaba indo para a Europa e deixa o trono com os representantes do seu filho, já que o seu filho só tinha apenas 5 anos e não poderia assumir ainda o trono. A partir disso, algumas pessoas vão assumir esse trono, chamado de regentes, e eles vão acabar dando prosseguimento ao governo nesse período. O problema é que várias regiões não aceitam esses governos regentes, não reconhecem esses governos regentes, mas também a gente observa que várias regiões elas estão se revoltando, não é nem pelo fato de ter mudado o governo, mas sim pelas condições precárias que essas pessoas viviam. E elas começaram a se revoltar e tinham projetos de tentar a emancipação dessas regiões, o que acabou ocasionando várias guerras, vários períodos aí de conflitos, que foram resolvidos à base da guerra. Então vejam só, a classe dominante, né, e o governo, por conta dessa situação, ficaram em extrema desespero. E eles começaram a articular um plano, como é que a gente pode tentar amenizar ou resolver esse problema. Quando Dom Pedro tinha de 14 para 15 anos, né, esse novinho aí, eles tiveram a ideia de dar um golpe, que é chamado de golpe da maioridade, onde eles impulsaram Dom Pedro, bem novinho ainda, de menor, no governo, fazendo com que tivesse uma espécie de unidade política. Então começaram a fazer vários tratados e também, de certa forma, esse tratado não era só a base do diálogo, mas a base da guerra.
eles conseguiram pacificar o país e conseguiram restabelecer um novo domínio governamental a partir de Dom Pedro II. Mas o que é que Dom Pedro II tem a ver com essa mudança de leis de terra? Né? Apesar que é ele que institui, a gente tem que entender um pouco mais. As terras no Brasil, ela funcionava o seguinte: no início, as terras elas eram comunitárias. Então, eram terras onde as pessoas, né, as mulheres, os homens, as crianças, elas compartilhavam dessa terra, não existia nenhuma propriedade privada, ou seja, não existia nenhum cercamento de terra onde você diz isso aqui é meu, isso é seu. Todos faziam a comunhão da terra, tiravam a sua sobrevivência dessa terra. Só que aí o que acontece? Os portugueses acabaram chegando no Brasil. Quando os portugueses chegaram, eles instituíram uma nova forma de política, onde eles vão dividir todas as terras brasileiras, né? E vão chamar isso de capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias nada mais eram do que grandes pedaços de terras que eram dadas pelo rei a nobres portugueses que tinham o dever de fazer com que essas terras elas dessem lucro para o governo português. E no início foi implementado principalmente as lavouras de cana-de-açúcar. Então, esses nobres acabavam mandando pessoas para cá, necessariamente não eram eles que vinham, eles mandavam outros homens para cá. Esses homens eles fundavam engenhos, que seriam grandes fazendas monocultoras, ou seja, que plantava só um tipo de cultura. E de início foi essa cana-de-açúcar, e esse engenho ele servia de plantação e ao mesmo tempo de produção desse açúcar que era mandado para a Europa. Perdurou por muito tempo esse sistema, certo? E ele era um sistema baseado basicamente na doação. Só que essa doação de terras ela não era doada a qualquer pessoa. Para você receber essa terra, você tinha que ter, entre aspas, prestígio. E esse prestígio era um prestígio entre os nobres, né? Entre a nobreza. Então, você começa a ver aí uma segregação social a partir do domínio da terra, certo? E essa forma de aquisição de terras, ela vai vigorar durante muito tempo, pelo menos até 1850, quando vai mudar. Mas o que estava acontecendo em 1850, tá? Ainda em 1850 era permitido o tráfico internacional de escravos, ou seja, tanto brasileiros como estrangeiros faziam o seguinte: iam até o continente africano, capturavam pessoas e vendiam elas nas terras americanas. Até que isso mudou quando foi instituída a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que datada de 4 de setembro de 1850, onde proibiu o tráfico internacional de escravos. Então essas pessoas não poderiam mais vender escravos de forma internacional. Mas não quer dizer que acabou a escravidão. Ainda era permitido a venda interna de escravos e ainda se cometia também o tráfico internacional de forma ilegal. No mesmo mês, 14 dias depois, em 18 de setembro de 1850, foi instituída a Lei de Terras no Brasil. Essa lei, como foi bem dita na questão, ela passa agora a considerar a terra como mercadoria. E essa é a grande mudança. Por quê? No século XVI até o metade do século XIX, a terra ela tinha um valor, porque, de certa forma, quem tinha aquela terra tinha o poder de lucrar com ela a partir das monoculturas, mas agora a terra ela por si só já é uma mercadoria. Então ela não vai ser mais doada pelo governo, ela tem que ser comprada. E essa compra é a partir de títulos da terra, certo? Então a própria terra agora virou uma mercadoria, não só o que é produzida nela, mas ela própria. E essa é uma grande mudança. E o que é que tem a ver, né, tráfico de escravos, Lei Eusébio de Queiroz com Lei da Terra? Por que é que eu coloquei as duas juntas? Porque faz todo o sentido. Veja só, até o momento a gente tem a implantação de uma escravidão, de um sistema escravista no Brasil, onde esses escravos, que são mão de obra barata, eles estão produzindo lucro nessa terra
E a gente observa que nesse período vai ter uma pressão inglesa para que haja a abolição da escravidão, porque nesse período a gente já tem o domínio da Revolução Industrial em toda a Europa. Então não é mais interessante se ter escravos, porque escravo não compra, escravo ele não dá lucro no sentido que ele não é consumidor. Então a partir daí há uma pressão da Inglaterra sobre vários países, e o Brasil é um deles, onde o Brasil praticamente é obrigado a trocar a sua forma de mão de obra escrava para mão de obra assalariada. Dessa forma, o Brasil começa a implantar várias leis que a gente vai observar até a última, que foi a Lei Áurea, onde se abole a escravidão em 1888. Mas até lá, o governo brasileiro também não deu ponto sem nó. Ele instituiu justamente a Lei de Terras para poder prevenir que esses escravos, quando forem libertos, eles não possam ter acesso à terra. Ou seja, todos os escravos que trabalhavam na terra, sendo escravizados, explorados para a obtenção do lucro, quando terminava a sua escravidão, eles eram proibidos de terem sua terra, porque eles não teriam dinheiro para comprar ela. Então, foi mais uma forma que o governo e as classes dominantes encontraram de impedir que essas pessoas que tinham sido escravizadas durante mais de 3 séculos, elas pudessem ter sua emancipação. E aí o que acontece? Com essa lei de terras, vários camponeses, tanto os ex-escravizados, como vários pobres caboclos que moravam no interior e às vezes tinham seu pedaço de chão, eles passaram a fazer o que se conveniou a chamar de êxodo rural, que é justamente a saída do interior, para as capitais, para as grandes cidades, a saída do campo para as cidades. E isso fez com que esses sertanejos, esses camponeses, principalmente aí, tenham que abandonar o seu lar, a sua terra, a sua forma de vida e tentar uma vida melhor ou uma sobrevida na cidade. E não foram com vontade, foram a contragosto, porque o que acabou ocasionando foi justamente uma concentração de terras. Ou seja, vários latifundiários, começaram a dominar mais e mais terras, que começaram a ganhar de herança também, como mostra essa imagem. Você vê aí um senhor, e aí tem a terra dele, que tem ali tetravô, tataravô, bisavô, filho, pai, avô, e entre outros. Por quê? O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada geração dessa família foi se acumulando mais e mais terras. E até hoje isso não mudou. O Brasil ainda é um dos países mais desiguais, onde poucas pessoas têm muita terra e muitas pessoas às vezes não têm nenhuma para morar. Então ainda no Brasil vigora essa concentração de terra que cada vez aumenta, não diminui, mas aumenta mais ainda, onde grandes latifundiários ainda dominam e as pessoas que são camponesas têm que sair dos seus lares ainda para virem para a cidade para tentar uma vida melhor, porque no campo não conseguem mais. Então, vindo para a questão correta seria a letra D, como foi bem exposto durante todo o vídeo, Seria concentração de propriedade fundiária. Por quê? Na letra A, mercantilização do trabalho livre, já era feito, apesar de ser pouco, mas vai aumentar depois que se aumenta as indústrias, o crescimento das cidades, mas o texto não fala disso. A letra B, que fala sobre retração das fronteiras agrícolas. Pelo contrário, a gente vai ter um aumento dessas fronteiras agrícolas que vai acabar expulsando essas pessoas. A letra C, demarcação dos territórios indígenas. Isso só vai vir a acontecer depois do governo Vargas. Então, até década de 30, 40, você não vai ver falar sobre demarcação de territórios indígenas. E até hoje, os índios ainda são ameaçados. E a letra E, que seria a expropriação das comunidades quilombolas, ela não trata no texto, mas as comunidades quilombolas só vão ser reconhecidas recentemente, a partir da década de 90 mais ou menos, mas até hoje não tem seu direito assegurado igual aos indígenas e estão sendo ainda expropriados. Então, o que o texto fala é exatamente dessa concentração fundiária, então seria aí letra D, certo?
concentração de propriedade fundiária. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe nosso canal no YouTube e assista aos outros vídeos. É só procurar no YouTube TV SEMAS e clica lá em inscrever-se. E é isso. Valeu. Até a próxima.